Salve você antenado aqui no canal, você está no MCV Play, então dá o play para ficar pertinho de todas as informações do Vasco nessa sexta-feira de Copa São Paulo de Futebol Júnior. A galerinha, a molecadinha vai entrar em campo hoje para defender, quem sabe, uma passagem para as quartas de finais. Eu conversei com o Ramon Lima ontem, pós-jogo, e a ideia é sim, daqui a 2 rodadas, se o Vasco avançar, ter por completo os garotos ali do elenco principal voltando para a Taça São Paulo, para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, melhor assim, Então a gente vai observar essa transição acontecendo e eu espero que aconteça de uma forma mais antecipada, mas a gente vai falar sobre isso nesse vídeo, Vamos falar também acerca do jogo de ontem, O Vasco empata com o Bangu de forma gradativa, entrando ali jogadores importantes, mais experientes. O Jair perde um pênalti, mas a gente vai falar o panorama sobre essa partida que foi também um divisor de águas para alguns assuntos aqui que a gente vai abordar, como o Zé Gabriel e o De Luca. Vamos falar bastante também sobre um plano do Vasco, Eu vou revelar aqui um plano do Vasco para fazer um grande evento em Manaus para presentear os sócios torcedores de Manaus, a torcida do Vasco de Manaus. Mas olha só, quem for sócio vai ter experiências exclusivas. Então você, de qualquer lugar desse Brasil, o Vasco vai ampliar esses eventos. Quem for sócio off-Rio vai ter vários benefícios nesses eventos que o Vasco vai espalhar por todo o Brasil em dia de jogos, Então não perca a oportunidade, corre lá no sociogigante.com o quanto antes, porque Manaus agora vai ser a prova de um evento muito bacana realizado pelo Vasco, presenteando principalmente os sócios torcedores. Então não demole, seja sócio o quanto antes para não perder nenhum desses benefícios. Vai ter sócio indo no hotel conhecer jogador, enfim, não perca, corre lá no sociogigante.com. Claro, vou deixar no primeiro comentário fixado, porque hoje tem palpite na copinha, E claro, vou deixar o link da Estrela Bet, que é patrocinadora do Vasco no basquete, no futsal, e quer te dar R$500 de bônus para você ir lá e fazer o seu palpite na copinha hoje comigo. Eu não vou dar mole, Claro que não. E para você também não dar mole, eu vou deixar o link ali no primeiro comentário fixado. Você clica, faz seu cadastro, faz o seu depósito, porque a Estrela Bet é jogo legal no Brasil, tá legalizada, rodando redondinho, tranquilo aqui no Brasil, não tem problema nenhum. Mas presta atenção e pega a visão. Jogue com responsabilidade, maiores de 18 anos, não é fonte de renda, é entretenimento, beleza? Posso contar com você com essa responsabilidade? Então fechou. Faz o seguinte, solta a vinheta, bora pro vídeo, que tem bastante assunto pra gente falar aqui. Segredo revelado, exatamente isso, torcedor vascaíno. O Vasco vai fazer eventos pelo Brasil. Mas como assim eventos pelo Brasil? Eu não estou entendendo o que você está falando. Olha só, o próximo jogo do Vasco em Manaus, o Vasco está preparando um grande evento para presentear o torcedor vascaíno manauara e principalmente o sócio torcedor, Principalmente o sócio torcedor. O sócio terá experiências incríveis, Incríveis. Uma aproximação ali com jogadores, com o clube de uma forma diferenciada, Estou revelando aqui esse novo passo que o Vasco deve divulgar nos próximos dias. E, claro, o torcedor manauara, o torcedor de Manaus, vai ser o primeiro presenteado. Mas vale ressaltar, seja sócio para aproveitar de forma exclusiva. Quem não é sócio, quem é torcedor do Vasco, também vai participar do evento em si. Vamos ter vários dias de eventos ali, o Vasco vai realizar vários dias de eventos. Porém, o sócio terá uma vida um pouco mais fácil, O sócio terá experiências exclusivas. Então, vai lá no sociogigante.com. E eu conversando ontem com uma pessoa ligada à diretoria, ele me falou, não, relaxa, fica tranquilo, porque isso vai acontecer em todo o Brasil. Vai ser muito interessante para você que é off-Rio, realizar aí o seu sonho junto ao Vasco, estar mais próximo do clube, e esses eventos vão fazer impulsionar ainda mais a marca Vasco e valorizar você que é off-Rio, fora do Rio de Janeiro. Então não perca essa oportunidade, corre no sociogigante.com, faça a sua adesão quanto antes para você aproveitar
todos esses benefícios, hein? E olha, eu vou falar para você, o plano do Vasco para 2025, e eu aplaudo essa ideia, né? É presentear sempre o torcedor off-Rio. Então teremos já jogo em Manaus, que vai ser a estreia, né, desse grande evento. Brasília também teremos no Campeonato Carioca e outros locais também pelo Brasil, né? Durante a temporada nós sabemos que onde o Vasco vai, o Vasco joga em casa, mas pega a visão, torcedor, pega a visão. Revelei o segredo, hein? E revelei o que você tem que fazer. Corre lá no sóciogigante.com, não perca essa oportunidade de estar cada vez mais próximo do Vasco nesse momento, né, de estabilização, né? O presidente Pedrinho trazendo um pouco mais de reestruturação, responsabilidade, montando ali o elenco de forma um pouco mais responsável. Temos aí, né, uma possível contratação de peso, podendo chegar a qualquer momento, um atacante, né? A gente está vistoriando ali antes de trazer essa comoção para o torcedor vascaíno. Então a gente vai, lógico, tá apurando tudo, mas revelei o segredo, não é segredo mais para ninguém. Você que é sócio de Manaus, se prepare, vai ser algo muito legal. Bom, o Vasco joga hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Vamos falar sobre esse jogo. O Vasco pega o Flamengo de Guarulhos, vai enfrentar hoje às 19 horas em Osasco, tá? Vamos lá, vamos para as informações desse jogo, né? O Vasco que vai ter aí peças importantes como o Lincoln e o Alegria ainda jogando ali, né? Não subiram para o profissional, foram cedidos, mas estarão presentes hoje para a partida, né? O Flamengo de São Paulo é uma equipe que é complicada de se jogar. O jogo vai ser no estádio municipal José Liberati, tá? Em Osasco, 19 horas horário de Brasília, e a gente pode ter aí um Vasco, quem sabe, né, passando de fase e aproveitando as brechas dos seus adversários, principalmente no Campeonato Carioca, para descer alguns jogadores e quem sabe otimizar esse possível título. E claro, eu quero perguntar para vocês, antes de eu trazer o que eu perguntei para o Ramon Lima ontem acerca dessa questão, né, sobre os jogadores que estão à disposição no Carioca retornarem para a Copinha, o Ramon Lima deixou bem claro, né, falando que daqui a 2 rodadas isso naturalmente pode acontecer de forma muito mais impactante. Então, eu queria saber a sua opinião primeiro, se você acredita no título da Copinha, já deixa o seu palpite lá nos comentários para a gente debater sobre esse assunto. Enquanto isso, eu trago aqui para vocês a fala do treinador Ramon Lima ontem na coletiva com a minha pergunta acerca dessa questão envolvendo a transição de jogadores voltando para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. E a gente vem observando na sua equipe, de forma gradativa, a volta de alguns jogadores do elenco principal, ou vamos falar assim, se preferir, os mais experientes. Existe no planejamento a possibilidade de, caso o Vasco avance na Copinha, dos jovens que estão inscritos na competição, que estão à disposição do seu comando hoje no Carioca, voltarem para essa competição para otimizar um possível título? Boa noite, Lineker. Acredito que o planejamento é esse, assim, vamos ter um jogo sexta-feira agora, né, da Copinha, passando, se eu não me engano, joga domingo, né, então teriam que passar mais 2 fases aí para a próxima estarem sendo utilizados. A gente está dividindo o elenco praticamente em 3, né, porque o elenco está com o profissional, com o Fábio, o que está comigo e o que está na Copinha. Exemplo disso é o Lincoln e a Alegria, que a gente cedeu para esse jogo decisivo e cedeu para amanhã também, que é uma fase já bem decisiva, e a gente está dividindo forças aí para tentar equilibrar de alguma forma. Eu vou falar a verdade para vocês. Por mim, eu já tinha decidido esses jogadores. Ah, mas como que vai fazer para montar uma equipe? Cara, eu tentava administrar pelo menos os principais jogadores na Copinha. O Luiz Gustavo ontem, que jogou muito bem, muito forte, se estiver na Copinha, ele arrebenta, não tem essa, porque o jogador tem muito físico, né? Consegue se sobressair em vários quesitos. A gente observa também o Bruno Lopes, que tem idade, está inscrito. A gente observa outros jogadores também que poderiam estar ajudando o Vasco na competição. Então eu pensaria em administrar de alguma forma, pelo menos as principais peças lá na Copinha, para resolver essa questão que desde 1992 não temos um título dessa competição. E parece que o torcedor vascaíno, eu estive em São Januário ontem, conversei com muita gente, parece que o torcedor vascaíno sim quer o título da Copinha muito mais do que uma performance no Carioca, tá? Por isso que eu estou perguntando aqui a sua opinião para você ir lá nos comentários para a gente debater sobre esse assunto, porque é um assunto polêmico. A Copa São Paulo é uma competição de base, o Carioca é uma competição
dos profissionais, mas parece, né, que o ímpeto do torcedor mudou, a esperança do torcedor mudou diante da Copinha e parece que o torcedor quer o título da Copinha. E você? Vai lá nos comentários. Bom, falando sobre Copinha e profissionais, ontem tivemos jogo, né, entre Vasco e Bangu em São Januário, segunda rodada do Campeonato Carioca, e o Vasco empata mais uma vez, só que dessa vez sem gols, né? O Vasco até melhorou no segundo tempo com a entrada do Jair, Paulinho e também do Maxime Domingues no lugar do Zé Gabriel, Deluca e do JP, e vale destacar, né, o JP voltando de lesão, ainda tendo alguns cuidados ali, algumas minutagens parciais. Agora, Deluca e o Zé Gabriel não dá mais. Eu acho que deixou claro que se manter os jogadores em campo, nós teremos uma desvalorização. E eu sempre defendi aqui que se fosse para utilizar o sub-20 nos profissionais, utilize o sub-20 por completo, que aí você justifica o seu planejamento. Já que vai usar ali alguns jogadores que têm uma idade mais avançada, volta com os garotos para a Copinha e ganha a Copinha. Então, para mim, é um planejamento que me incomoda, porém, na Copinha o Vasco teve que mudar completamente a sua postura para voltar a vencer, mas no Carioca ainda tem essa dificuldade com esse elenco alternativo. Ontem o Jair também perdeu um pênalti, né, uma bola que toca na mão do zagueiro do Bangu, o Jair pega a bola, bate cruzado meia altura, para mim bate mal, apesar de ser no canto. Cruzado meia altura facilitou a defesa do goleiro que escolheu o canto certo, né, mas também não foi um pênalti muito mal batido, mas na minha opinião, por conta, né, dos quesitos e por ter perdido o pênalti, porque se fosse muito bem batido seria gol, óbvio, né? Mas a gente observa o Jair, que... mas por que o Jair bateu o pênalti? O Jair é um dos cobradores do elenco do Vasco de pênaltis, tá? Só para deixar claro. E aí a gente observa o Vasco empatando em casa, na estreia do Fusato, na performance ali, né, do volante Souza como zagueiro, uma partida, na minha opinião, ok, jogou até mesmo bem em alguns pontos, mas não dá para ser o titular, longe disso. O Fusato, ele traz, né, também ali uma insegurança numa saída de bola, mas você vê que é um goleiro que está se adaptando ainda a algumas coisas e é um bom goleiro, seguro. Não foi muito ali testado durante o jogo, né, mas vamos observar nas partidas posteriores, diante de um cenário que possa ser mais hostil, né, que o jogador seja ali obrigado a trabalhar, né. O Bangu ofereceu poucos perigos para o Vasco ontem, né, então a gente observou ali a estreia do Fusato, não aprovando, mas ok, ali o Souza como zagueiro. E claro, a gente observando o Vasco empatando mais uma vez, somando 2 pontos na tabela de classificações. Agora o Vasco enfrenta o Boa Vista em Bacaxá. A gente vai, claro, né, observar se teremos ali algum movimento de transição, jogadores voltando ou não, apesar do Ramon Lima falar, né, que a gente tem aí esse período de mais 2 jogos para ver se realmente essa transição vai acontecer de forma mais impactante, mas é isso, o Vasco empata e a gente vai estar observando todo esse cenário. Bom, queria agradecer a sua presença aqui no vídeo, deixa o joinha para dar aquela moral e vai lá nos comentários deixar a sua opinião. Forte abraço, saudações vascaínas. Daqui a pouco, tá? Eu volto com muito mais informações.